Bom dia, meus amores, e vamos iniciar mais um vlog. Hoje é dia, deixa eu ver, 12 de novembro, são 10h47 da manhã. Acordei não tão cedo hoje, umas 6 horas mais ou menos. Me arrumei e comecei a gravação dos vídeos que eu faço para as outras redes, pro TikTok e pro Insta. Como que eu faço toda essa gravação e essa gestão para não me demandar muito tempo? Então, são 10h47, eu comecei a gravar 8h30 mais ou menos, devo ter gravado uns 9 vídeos mais ou menos em mais ou menos 2 horas, né? Então, eu já deixei o roteiro tudo pronto. Tem um dia que eu faço para pesquisas, para estudo, para leitura. Tem um outro dia que eu faço para roteirização e um outro dia que eu faço único e exclusivamente para gravação. Queria ter mais roteiros prontos para aproveitar essa manhã. Vou dar uma fuçada porque eu vou deixando tudo no meu Notion, depois eu vou mostrando para vocês. E aí vou jogando as ideias ali e faço a edição do roteiro, enfim. Só que de roteiro pronto, eu só tinha esses 8 ou 9 mais ou menos. Então dava para ter deixado mais roteiros preparados. Porém, se eu não começasse a gravar hoje e fizesse mais roteiro hoje, eu só poderia gravar na segunda que vem. Então já ia ficar muito tempo. Esse final de semana eu vou viajar, então como eu vou pegar a estrada, já vou aproveitar para ir editando bastante coisa no carro. Enfim, então como eu não queria procrastinar essa gravação, que é uma parte mais chatinha, né? Demanda mais, demanda muita energia, você tem que gravar 50 mil vezes, tem que estar com uma gesticulação boa para poder fluir bem, enfim, então achei melhor já acabar com essa missão. Outro ponto, eu esqueci o meu tripé na minha aula de cerâmica e o outro que eu tinha aqui é esse pequeno, que é muito bom, maravilhoso, ele é todo dobrável, ó. Isso aqui ele mexe todo, né, esse pezinho dele. Só que eu precisava de uma altura maior, então eu coloquei essa mesinha aqui, que é uma mesinha que o Iago trouxe da casa da mãe dele pra cá, que é uma mesinha de bar, que inclusive a gente tá já aproveitando e mostrando pra vocês, a gente tá pensando em deixar aqui na varanda. Não é o que eu gostaria de fazer definitivo, queria colocar aqui, deixa eu mostrar pra vocês, queria colocar aqui um sofazinho e uma mesinha redonda. Aqui queria colocar uma outra mesinha também pequenininha, enfim, queria deixar de um jeito mais bonitinho, mas a princípio a gente tá com essas mesinhas aqui que eu vou deixar ela nesse cantinho aqui. Aqui tá uma churrasqueira que um colega emprestou, que a gente não tem churrasqueira aqui, né? E é isso. Voltando à parte das gravações. Deixei todos os looks separados aqui, já guardei porque eu já acabei de gravar. E aí eu vou gravando e vou trocando as roupas pra cada vídeo ter uma roupa, né? Aí eu deixo sempre um cafezinho, que é uma ótima estratégia, porque assim, quando a gente tá com as duas mãos vazias, a gente às vezes fica muita gesticulação e aí não fica muito bom. Então eu gosto sempre de estar com alguma coisa na mão, nem todos os vídeos, mas na maioria, porque aí o café você, né, enfim, ocupa a mão. Um outro ponto, organizei todo o cenário aqui, que eu tenho que mostrar pra vocês que a marcenaria ficou pronta. Tá assim, maravilhosa. Agora tá meio bagunçado, porque eu tava organizando pra ficar um setup, um cenário melhor. Mas vou mostrar pra vocês um pedacinho. Essa cadeira aqui, obviamente, não é daqui, nem essa mesinha, é de lá. Essa cadeira é da nossa mesa de jantar que tá ali. Então aqui a gente fez esse painel inteiro, que aqui era uma parede que tinha uma coluna. E aí, se a gente colocasse o rack sem nenhum painel, ia ficar uma coluna, ia ficar esquisito, não ia dar pra pendurar a televisão. Enfim, então a gente mandou fazer esse painel todo aqui na marcenaria. A gente escolheu o tom Frejó Imperial. Achei que ficou maravilhoso. E aqui era uma porta de banheiro, de lavabo, que a gente não gostava muito dela ser de frente pro sofá, né? Que é aqui, ó. E aí a gente usou essa parte de botar a porta invisível, né? Que eu acho que ficou maravilhoso. Aqui tá com muita zona, porque isso daqui é pra ficar aqui. Eu tava organizando pro cenário ficar melhor. Gente, esse abajur aqui, ele é a coisa mais linda de todo o universo. Vou acender pra vocês verem. Foi minha sogra que fez. Olha que lindo, gente. Ele é todo bordado. Muito lindo, cara. Eu fiquei alucinada por ele. E aí eu coloco ele assim em frente pra esconder a tomada, né? Esse outro aqui foi eu que fiz na aula de cerâmica,
que também ficou um espetáculo, né? Gente, achei que a pintura desse aqui ficou um escândalo. Deixa eu acender pra vocês verem. Ficou maravilhoso. E aqui a gente vai deixando os nossos itens que a gente trouxe de viagem. Isso aqui não é aqui não. Botei só pra, enfim, pro cenário ficar melhor. E esse aqui eu fiz também na aula de cerâmica, que é uma escultura, né? Só que isso daqui não era do conjunto. Mas como tava faltando uma peça aqui em cima, aí eu fui e encaixei esse daqui, mas eu vou fazer uma peça provavelmente redonda que combine aqui. Aqui foi a porta, que eu achei que ficou bem boa, bem escondidinha. Ele vai vir dar um ajuste aqui, porque ficou essa parte pra fora, né? Então ele tem que ajustar a porta para ela dar uma subida. E aqui ficou o nosso tão amado buffet, que eu estava ansiosíssima. Vamos lá que eu vou explicar pra vocês. Isso aqui é lixo. Minhas plantinhas estão xoxas, capenga, não sei porque elas duraram tão pouco hoje. Eu normalmente não, né? Eu compro toda sexta. Essa aqui não deu nem uma semana e já tá toda feiosa. Isso aqui também não é pra estar aqui. Vamos lá, vou começar a mostrar pra vocês por aqui. Aqui eu pedi para fazer gavetas bem pequenas para poder organizar os jogos americanos, né? Porque não tem por que ser uma gaveta comprida, funda, na verdade. Aqui ficou a organização dos guardanapos, dos anéis de guardanapo. Comprei essas caixinhas de acrílico que são ótimas. E aqui ficaram os talheres que a gente não usa no dia a dia. E aqui um jogo de faca, sei lá de quê. Esse puxador aqui, eu achei ele até bonito, achei que combinou. Porém, eu comprei um mais icônico. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu comprei esse outro aqui, que eu acho que vai ficar bem mais bonitinho. Olha, que meigo. Só que aí, Iago tem que comprar um parafuso maior, porque ele aqui não coube, ó. Na hora que coloca ele, o parafuso não vem até aqui. Então a gente vai precisar de um outro. Aí a gente vai trocar por esse aqui. Cerâmica, muito lindo. Esses quadrinhos aqui foi minha sogra que fez. Eu mandei a inspiração pra ela. E aí ela fez pra mim, bordado. E depois ela mandou enquadrar. Olha como ficou lindo, gente. Segunda parte do buffet. Aqui a gente organizou as taças e copos e esses itens assim que a gente não usa muito no dia a dia. Isso aqui é uma ótima ideia, que é para você colocar essas gradezinhas e você ganha bem mais espaço, né? Eu tenho outras ali que eu vou colocar aqui para organizar o restante também. E aqui ficaram poucas coisas, porque ainda tem coisa para trazer da cozinha, né? Aqui ficaram meus castiçais, minhas velas, essas velinhas assim pequenininha, né, de colocar aqui. Também dá para colocar aqui. Na verdade não dá não. Aqui são outros organizadores que eu preciso arrumar um fim para eles. E aqui são os musgos que eu comprei, que eu vou ver onde que eu vou colocá-los, mas é bom para fazer decoração de mesa. Enfim, tô bem satisfeita. Agora, vou dar uma editada nos vídeos. Era bom eu gravar mais, né? Vou dar uma olhada nos meus roteiros, ver se dá pra gravar mais algum vídeo antes de começar a edição. Porque como já são quase 11 horas, depois do almoço vai ficar mais difícil pra gravar, porque eu tenho personal. Duas e 20, tô indo pra academia um pouquinho mais cedo, porque eu vou tentar parar em algum lugar que esteja com uma luz boa e vou gravar alguns vídeos no carro também. Um pouquinho antes de ir de começar minha aula, né? Cara, esse sinal é uma bosta. Enfim. Tava meio alvoroço lá em casa agora, o Iago tava saindo pro serviço, aí eu decidi sair um pouco mais cedo e fazer esses últimos vídeos aqui. Foram 8 vídeos no total, editei 3 já, bem rapidinho, sem mirabolar muita coisa. E é isso. Hoje é quarta-feira,
É um dia... A minha semana, ela é dividida em 2 dias de trabalho, né? Durante a semana eu trabalho final de semana também, não todos, mas a maioria. E terça e quinta são os dias que eu trabalho no hospital. Segunda, quarta e sexta são os dias que eu uso para autocuidado, para minha aula de cerâmica e para a produção das coisas aqui pro digital. Ou para leitura, para estudo, para essas coisas assim, né? Que não envolvem o hospital propriamente dito. Então... quarta-feira de manhã fiquei na função inteira de gravar vídeo. Agora à tarde vou pro personal, que começa às 3. E depois vou fazer unha, e depois voltar pra casa e ter um tempo de qualidade com o Iago, conversar, ficar juntos, enfim. Porque a gente também precisa colocar esses momentos na agenda, porque senão a gente só fica trabalho, função, função, trabalho, trabalho, função, enfim. Gente, bateu um sono do cão. Gente, comprei umas coisitas nesta Black Friday. Eu tenho o hábito de comprar muita coisa, mas também devolver muita coisa. Então assim, como eu moro numa cidade de interior que não tem boas lojas para fazer compras, enfim, e eu também sou muito adepta ao online, eu não tenho mais paciência de ir na loja experimentar roupa. Tipo assim, 99% das minhas compras são todas online. Então eu compro muito, experimento tudo em casa e depois, se o que eu não gostei, não serviu, enfim, qualquer motivo, eu simplesmente devolvo. Isso é a coisa mais simples de ser feita. É só chato ir no correio. Semafórico à frente. É só chato ir no correio, mas assim, nada demais. Separo um dia e levo 50 mil coisas. E aí foi isso que eu fiz. Comprei uns sapatos para trabalhar, uns escarpães, comprei roupa. E é isso. Quando chegar eu mostro pra vocês. E esse final de semana a gente vai viajar. Vai pro Rio, porque o Iago vai fazer renovação de visto dele. Eu tenho aniversário de uma amiga minha. Vamos ficar em família. Enfim, vai ser uma delicinha também. E é isso. Agora eu vou treinar. Bom dia, meus amores. Hoje, dia 13 de novembro, são 5h06 e ontem eu simplesmente esqueci a câmera dentro do carro. Então o vlog ficou perdido, né? Mas enfim, fui pra academia, como falei pra vocês. Depois fui fazer a unha, voltei pra casa e foi isso. Acabou o dia praticamente. Hoje acordamos 4h30, né? Coisa de maluco, né? E olha que filha da... Isso é um acidente. Olha isso. Enfim. E hoje acordamos 4h30. Radar semafórico à frente. Estamos indo agora para academia. Vamos treinar de 5h10 a 6h10. Voltar para casa, tomar café a jato e hospital. Hoje vou ficar só até as 7. Pela glória de Deus, consegui uma pessoa para me render mais cedo. E é isso, meus amores. Vambora. Terça e quinta são os dias mais tensos, né? Que tem o dia inteiro cheio de coisas, tem que acordar cedo. Mas tá tudo bem. Depois que levanta da cama, o sono melhora. Melhora sim, Júnior. 6h20, acabamos o treino. Iago foi comprar um pãozito na padaria. E é isso. Gente, assim, para você ter uma rotina matinal efetiva, enfim, que tudo funcione, precisa ter um planejamento prévio. Então, terça e quinta são os dias que eu preciso acordar mais cedo, né? Normalmente eu acordo 5, mas terça e quinta acordo 4h30. Minha roupa ontem à noite já estava organizada. Minha roupa do hospital de hoje já está organizada desde ontem. Então isso facilita muito. Porque você, às vezes você acorda, tá com preguiça, aí você pensa, ainda tem que pensar em roupa, ainda tem que não sei o que, nananã. Mas não, lá em casa tá tudo organizado. A nossa xícara que a gente vai tomar, o super coffee, já tá organizado. E é isso.
Outro ponto é a gente entender que disciplina e constância, ela não tem só um caminho. E não precisa ser feito a mesma coisa todos os dias se isso não fizer sentido para sua rotina. Você precisa parar, refletir e pensar, esse caminho que eu tenho feito todos os dias vai me levar para onde eu quero ir? Ou pelo menos para mais perto da onde eu quero ir? E um outro ponto é saber mudar a rota quando necessário. Então, por exemplo, não faz o menor sentido se ontem eu tivesse dormido super, ultra, mega tarde, o que não acontece nunca, enfim, porque eu não consigo mesmo, mas enfim, se tivesse acontecido, não faz o menor sentido eu acordar super cedo hoje, só pra dizer que eu acordei e ficar igual um zumbi o dia inteiro e não produzir nada e, enfim, pra dar um check que eu acordei mais um dia, entendeu? Então, é importante a gente ter essa flexibilidade na medida do possível, né? Pra gente também não deixar as coisas irem por água abaixo e, não, já que hoje eu tô cansada, já que isso, já que aquilo, vocês entenderam o que eu quis dizer. É só uma mudança de rota quando necessário. Enfim, ontem foi bom, assim, eu tava me cobrando pra ter gravado mais vídeos, mas foi bom e eu tô tentando organizar a minha rotina para conseguir entender melhor como que vai ser isso. Então, assim, final de semana é um bom dia para fazer pesquisa, fazer roteiro. Segunda-feira é um bom dia pra... Na verdade, segunda eu ainda não sei como vai ser, porque segunda tem sido meio caótico, mas enfim, quarta-feira de manhã é um bom dia para fazer as gravações. E é isso. E o YouTube, vocês sabem que eu acabei de começar aqui recentemente, né? Então, eu ainda tô pegando como que é o jeito, aprendendo como que funciona aqui, como são as métricas, como fazer as capas, como fazer as edições, enfim, todas essas questões. Então, se vocês tiverem alguma sugestão de conteúdo, o que vocês querem ver, aí vocês me avisam, que eu vou começar a planilhar isso pra gente ter uma linha editorial aqui pro YouTube também. Pessoal, quero trazer um ponto aqui de um dos vídeos que eu fiz ontem sobre o nosso cérebro odiar se sentir incompetente. Então, sempre que você tá assim, tô numa vida confortável, já alcancei tudo que eu queria, já estudei, já fiz e aconteci, e você tá numa posição maravilhosa, que é a posição que você queria. E aí, porventura aparece alguma outra oportunidade, ou você começa a desbravar novas coisas que você poderia fazer da sua vida. E aí você começa a arrumar um monte de desculpa. Então você fala, não tô pronta, não tem tempo, meu filho tá isso, tem que dar conta de marido, de casa, enfim. E aí começam a aparecer aquelas milhões de desculpas que nada mais são do que desculpas. Porque o seu cérebro odeia se sentir incompetente. Então ele vai fazer de tudo para te manter aonde você tá. E isso é fisiologicamente também. Por exemplo, quando você tá em um processo de emagrecimento, ele tende sempre a te levar pro seu peso padrão. Você tem um set point ali de um peso, sei lá, 60 quilos. E aí você começa a emagrecer, começa a fazer dieta. E naturalmente, quando você faz dieta, o seu corpo sente mais fome até um certo momento que você começa a acostumar com aquilo. E depois, o seu corpo ele vai lutar para voltar para o seu peso anterior, que é a sua homeostase. E aí você tem que se manter firme nesse momento para se manter no seu novo peso e o seu corpo entender que o seu novo set point é, sei lá, 55 quilos. Então, eu quis dar esse exemplo porque muitas vezes a gente na vida quer fazer coisas novas, a gente começa a se sabotar e arrumar 50 mil desculpas que nada mais são do que desculpas. E isso tudo é por conta do seu ego, porque o seu ego,
ele não suporta a sensação de te ver começando do zero. Porque você vai ser ruim, isso é natural, isso é esperado. Ele vai preferir te manter segura, te manter invisível e te manter na sua zona de conforto. Porém, enquanto você protege o seu ego, você está protegendo o seu limite. Acabou a luz da minha câmera. A sua versão mais potente, que tem mais resultados, é a versão que já se colocou à prova, que já errou, que já tentou, que já consertou e já se colocou em movimento mesmo sem saber tudo. Então não tem como você desbravar e você ser a sua melhor versão se você não enfrentar o seu ego e todas essas desculpas que você se dá. E isso é um exercício assim que eu faço pra mim também, porque não estou fora dessa. E tenho que sempre me relembrar que a gente é capaz, que a gente tem que sair da nossa zona de conforto, senão pra que a gente veio nessa vida, né? Se não evoluir. Se a gente tá num trabalho e esse trabalho ele já nos proporcionou todas as melhorias, todas as evoluções que a gente pode ter, pra que a gente vai continuar nesse trabalho? A gente precisa buscar algo pra se desenvolver e é isso. Porém, se você quer continuar sendo perfeita, você simplesmente continua onde você tá, que é onde você já conquistou as suas coisas e você já é boa. Mas, se você quer crescer de verdade, se desenvolver e adquirir novas habilidades, você vai precisar abrir mão dessa perfeição e de parecer ser boa o tempo inteiro. É isso, meus amores. Terminando aqui minha maquiagem de todos os dias. Só um gelzinho de sobrancelha. Tirar os brincos, que não podemos usar no hospital. Tchau, Júlio! Pega ele, parece que essa calça tá... Deixa eu tocar, pegou? 7h41, esse é um horário top pra sair, porque eu vou conseguir chegar na hora certinho, não vou deixar ninguém me esperando, que é uma coisa que eu tenho pavor. Nem sempre fui assim, mas hoje em dia, como eu fui observando, né, como é desagradável a gente ficar esperando pelos outros. Então, é algo que eu tenho assim muito certinho, acordo mais cedo, seja o que for, saio mais cedo, conto com imprevistos, mas tento não deixar ninguém esperando. Outra coisa que eu vou falar com vocês, meus amores, é que nós temos muito o hábito, né, de quando a gente tá numa situação, a gente começar a reclamar. Então, se a gente parar pra olhar há 3 anos atrás, eu tô exatamente aonde eu queria. Exatamente. 3 anos não, 1 ano, 2 anos atrás. Eu tô exatamente aonde eu queria. E eventualmente, eu não sou uma pessoa que faço muito isso, faço bem pouco, mas sempre que eu faço, vem uma coisinha na minha cabeça: Vivian, vamos focar, vamos parar de reclamar. E eu comecei a falar isso porque o meu horário de hospital hoje é de 8 às 8, né? Hoje eu vou ficar até às 7, porque eu já consegui uma pessoa pra chegar mais cedo, mas o meu horário é de 8 às 8. E toda vez que eu não consigo sair mais cedo, que eu fico até às 8, isso às vezes me dá um pouco de... Não uma ansiedade assim, mas eu fico meio... talvez seja um pouco de ansiedade. Porque eu acordo muito cedo, 8 horas é um momento que eu já estou na cama. Então, se eu saio 7 horas, eu janto de 7h20 a 7h40, assim, mais ou menos, tomo banho e 8 horas eu tô na cama. Só que a gente não tem um controle total da nossa rotina. Já mudando de assunto aqui, mas enfim, sobre isso de controlar a rotina. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade quando as coisas não saem como o esperado. Tava dando passagem aqui para as pessoas, porque as pessoas não fazem isso de dar passagem quando uma pessoa quer entrar. Mas enfim,
Eu tenho muita dificuldade, trabalhava bastante isso na terapia, quando as coisas não acontecem como eu quero, como eu planejei, na verdade, não especificamente como eu quero, e isso já me dava uma ansiedade. Então, assim, a minha agenda ela é toda cronometrada, eu sei absolutamente tudo que vai acontecer, mas nem sempre a gente não controla nada, né? Ela é organizada, mas ela não é controlada porque a gente não controla nada. Então, hoje em dia eu tenho feito mais esse exercício de parar de reclamar e agradecer por estar onde estou, e se precisar ficar até 8 horas, e a gente vai ficar e vai dormir mais tarde, e paciência, ninguém vai morrer se dormir 1 hora depois, né? Apesar de na hora do cansaço isso até parecer, mas enfim. Então, falei isso tudo para dizer que precisamos agradecer por onde a gente tá e não só ficar pensando no próximo degrau. Exausta. Gente, tô muito cansada, bateu agora. Mas é isso, são 7h20 mais ou menos, chegaram umas comprinhas. Vou jantar, tomar um banho e naná, que amanhã vou acordar cedo novamente, porque eu marquei treino 5h30 com o senhor Lucas. Só tivesse pertinho? Queria que tivesse aqui, ó. Daí, tá vendo? Olha! Viu? Quase entrou um bichão aqui. Bateu. Não resolveu não? Tá aqui. Bom dia, meus amores. Dia 14 de novembro. São 5h10. Sexta-feira. Vamos treinar. Estamos tomando nosso super coffeezinho aqui de todos os dias. Maravilhoso. Deu um desculpa? Deu. Tô simplesmente exausta. Olha o dia lá fora. Muito lindo. Vamos treinar agora. Depois tem que arrumar a mala a jato, porque a gente vai pro Rio. Só que eu tenho aula de cerâmica às 9. Então eu vou treinar de 5h45 a 6h45. Voltar pra casa rapidão e arrumar as coisas. O Thiago tá bebendo super coffee lá no Rotinha, que ele amou, eu também amei. E eu estou tomando o de língua de gato. Ambos acabaram. Acabou o seu? Mas tem outro de língua de gato. Mas acabou o seu aqui? Acho que tem mais uma dose. Finalmente. Saúde. Saúde. Semana passada. Enchei, por favor. 'Fim de treino, são 6h50. Tô indo buscar o Iago agora porque a gente treinou hoje especificamente em academias diferentes. Na segunda, quarta e sexta eu treino com personal e aí em uma academia diferente do que a do Iago treina. Mas é aqui pertinho. Aí tô indo buscar ele e naquela correria que não é o costume de sexta-feira, mas que hoje será por conta da viagem. Mas é isso, gente, o treino foi muito bom. Aumentei minha carga na elevação pélvica. Aumentei? Não sei se eu aumentei, acho que aumentei, não sei se eu aumentei a carga ou aumentei o volume. Então foi bem bom. E é isso, meus amores. Partiu aula de cerâmica, arrumei minhas coisas a jato, ainda não terminei inclusive. Espero que eu consiga pelo menos tomar um banho depois da aula, porque a aula é até 11h30 e a gente vai sair aparentemente meio-dia. Mas é isso.
Hello, meus amores, saindo agora da aula de cerâmica, são 11h30 e com uma nova peça. Isso daqui era pra ser, deixa eu mostrar assim. Isso daqui era pra ser um abajur, e aí ia ser aquele abajur que só tem uma lâmpada aqui. Porém, não sei se eu vou fazer o abajur porque... Ai, não sei se vai ser um vaso, não sei se eu só vou deixar assim. Mas enfim, gostei bastante. Aqui meu logo. E é isso. Agora partiu casa. RJ Inter TV. Bom dia, meus amores. Chegamos no Rio. Hoje é dia 15 de novembro, são 10h30. A gente veio ontem, mas esqueci de filmar, de continuar o vlog. Ontem foi o aniversário da Laís, a gente foi no Heleninha, que é um barzinho lá no Jardim Botânico. Foi muito bom para revê-la e comemorar e prestigiá-la nesse momento. Acordamos agora, umas 9 horas, porque ontem a gente dormiu tarde. E vamos dar uma caminhada agora, fazer um exercício, queria ir na academia, mas Iago não quer. Então, vamos dar uma caminhada aqui. Nesse caos de Copacabana. Tá um friozinho do cão. Ó. Não gostei, me arrependo. Prefiro agora me arrepender de levar do que me arrepender de não levar. Que lindo, filósofo. É. Então vamos dar uma caminhadinha. O que mais? Dá pra dar um pulinho lá no Rio Sul também, se você quiser. Fazer o quê? Vai dar uma volta. Você tem dinheiro pra gastar? Eu tenho, graças a Deus. E sua esposa? Graças a Deus não, graças ao meu trabalho. E a sua esposa? Minha esposa não, que ela gasta tudo. Você tem respeito, mas não? Esposa lisa, lisa. Tá vendo que eu passo, né? Ainda bem que eu tenho um esposo cheio de dinheiro, vai comprar os mimos pra mim. Vai. Partiu, meus amores. E é isto. Hoje vamos ficar em função da família. Almoçar com a família, jantar com a família. E amanhã... O que a gente vai fazer amanhã? Amanhã, domingo, acho que vai ter 5 planos. Sem planos para amanhã. Ô, gente, vou mostrar uma coisa pra vocês. Fui influenciada na Black e comprei esta bosta. R$150, queridas. E assim, não vale nem 50. Cara, mas eu vi uns vídeos no TikTok. Sobre ele, mas assim, pigmentaçãozinha bem xoxa, cara. Por que eu comprei esta merda? Não adianta chorar pelo leite derramado, né? Então é isto. Partiu.
Bom dia, meus amores. São 10h39. Hoje é dia 16 de novembro e estamos no Rio ainda, porque vamos fazer a função da renovação de visto amanhã. Acordei cedo, umas 8 horas mais ou menos. Assim, cedo para quem foi dormir tarde, né? Porque esses dias aqui a gente tem que dormir tarde todos os dias. E fiquei lendo até agora, foi maravilhoso. Gente, uma das dicas que eu dou para quem quer começar a ler mais é primeiro escolher um livro que faça sentido para o seu momento atual, né? Algo que vai te agregar ou vai te entreter, enfim, tem que ter um objetivo claro para isso. E a outra coisa é você colocar ele no início do seu dia, nas primeiras horas do dia. Então assim, não, acordo na muita correria para trabalhar, para fazer não sei o quê. Então acorda um pouco antes para colocar a leitura como uma prioridade, porque se a gente não coloca a leitura na agenda, a gente não vai ler. Uma outra dica muito importante: quando a gente acorda, se a gente pega logo um celular, um estímulo visual assim que vai fazer com que a gente libere muita dopamina, a gente ao longo do dia vai ficar menos focado e vai ficar mais interessado em dopaminas rápidas, ou seja, alimentos e redes sociais, né? Porque é aquilo ali, você rodando no feed, estímulo, 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 e você não quer sair nunca daquilo. Então hoje eu acordei, tomei um café, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o livro e começar a ler. Então você começa já o dia muito mais focado e você começa não dando uma dopamina muito rápida pro seu cérebro. Então tá, primeiro ponto foi esse. Já li 3 capítulos, comprei o livro chegou ontem, então isso é um ótimo avanço. E um outro ponto bem importante quando a gente coloca metas durante a leitura. Então, sei lá, estipular, vou ler um capítulo por dia ou vou ler 20 minutos por dia. Precisam ter metas reais e quantificáveis, né? Para poder você conseguir ter uma análise de progresso. Enfim, agora a gente vai dar uma caminhada. Queria fazer uma musculação, porém vai ser uma caminhada mesmo que vai ter. E vou ver se eu consigo dar uma corridinha. Treinados, endorfinados, exhausted. Bom dia, meus amores. Hoje é dia 18 de novembro, são 4h50 e não sei como estou em pé. Final de semana a gente desregulou o nosso sono por completo. Então a gente estava indo dormir 11 e pouca, o que é uma loucura, porque a gente é muito regradinho com o nosso sono. Então, ontem à noite eu não estava com sono no horário que eu deveria estar. Eu dormi bem mal essa noite e hoje eu pensei em dar golpe, porém, 1h30 de sono a mais não ia me fazer ficar super, ultra, mega descansada e ia atrasar mais ainda a regularização do meu sono. Por isso, estamos aqui na luta, tomando super coffee e vamos pro treino e começar mais uma semana. O super coffee hoje de choconila e o Iago tá tomando de lajotinha. O cupom é só colocar Vivian e vai ter desconto. Socorro, Deus, muito sono. E hoje o dia será longo. Misericórdia. Cara, já não vou trabalhar amanhã. 7h25. Treino finalizado, café da manhã tomado. Agora vou fazer meu skincare com vocês. Vou usar essa niacinamida aqui da The Ordinary. Ontem eu fiz um procedimento no rosto e no glúteo. Então, no rosto, a gente fez Ultraformer aqui na papada para dar uma colada. Ele tem um efeito imediato, mas o efeito dele é estimulando colágeno e tem uma ponteira também que é para gordura, se não me engano. E aí ela vai dar uma marcadinha aqui. Além disso, fiz um preenchimento aqui nessa região que se chama Top Model Look, que é na região de malar.
No momento ele tá bem inchado, bem marcado e eu não tô gostando ainda. Porém, tem muito edema, tem o edema da cânula, então eu acho que mais pra frente eu vou gostar. Eu já fiz esse procedimento antes, já gostei. Faziam 2 anos que eu não fazia novamente. E aí, dessa vez eu fiz. Esse preenchimento, o rosto da mulher, né, pra ele ter um aspecto mais feminino, o ideal é que ele seja mais triangular. Então, meu rosto ele tava mais retificado e agora com esse preenchimento que a gente fez aqui, ele ficou mais triangular. O da região dos olhos, que é esse aqui da Isdin, que é o Ox Eyes. Ele é bem caro, tem um investimento alto. Aí eu vou testar as amostrinhas e vou ver o que eu acho. Mas a vitamina K, ela é um ativo que tem evidência para clarear olheiras arroxeadas. Claro, qual é o motivo dessa olheira arroxeada, né? Se ela for por conta de perda de volume aqui, não tem como o creme dar um volume, então não vai resolver. Mas se ela for por questões vasculares, aí ele alivia. Então, como a minha é por conta de ambas, eu também tenho indicação de fazer o preenchimento aqui, porém não fiz ainda. Quer dizer, já fiz no passado, né? Não fiz dessa vez. Tô usando ela pra ver se dá um alívio, se dá uma melhorada. Outro ponto é que quando a gente reestrutura essa parte da face, a gente preenche, a gente melhora os ligamentos que vão dando uma cedida conforme o tempo vai passando, automaticamente a olheira dá um alívio, né? Então, se você tá assim, a sua olheira fica mais marcada. Quando você reestrutura a face e dá um lifting aqui, a sua olheira alivia. Então, é uma estratégia que a gente tá tentando antes de fazer o preenchimento da olheira. Agora, filtro solar de todos os dias, que é esse aqui da Adicus. E o procedimento que eu fiz no glúteo foi o descolamento, subincisão, né, das celulites. Não preenchi nada, não injetei nada. Foi literalmente como se fosse cavar a celulite. Então, a celulite é aquela depressão, e aí a gente coloca, faz um pertuito com a agulha, e pega a cânula, enfia e vai fazendo assim, ó, no buraquinho da celulite, para poder destravar, tirar as travas né, da celulite que fica ali. Isso é um procedimento que a gente está tentando ver se vai resolver. Eu não tenho muita celulite, tenho bem pouca, mas tem algumas pontuais que me incomodam. Então a Carol tá tentando resolver com esse procedimento. Se não der certo, a gente vai ter que fazer o bioestímulo de colágeno, né? Que é injetar o Eleva. Mas isso vai ser mais pra frente. Até porque eu preciso economizar, né? Porque estamos tendo muitos gastos. Final de ano, eu tô dando um gás agora, porque final de ano tá chegando e eu não abro mão de passar Natal, Ano Novo, enfim, principalmente Natal, né? Com a minha família. E Ano Novo, a gente ainda não sabe o que, mas a gente vai fazer alguma coisa. Então, desde que eu me formei, eu sempre passo, nunca trabalho, né, nessas datas comemorativas, porque são poucas épocas que a gente consegue reunir toda a família, consegue ficar todo mundo junto. Então, é entre aspas, né, muitas aspas, é um prejuízo que vale a pena para mim ter, porque eu prefiro estar em família do que fazer um dinheiro extra. Então, tô trabalhando um pouco mais agora, porque nessas épocas, para você passar o seu plantão, você tem que pagar também, né? Então, pagar o dobro, porque são épocas comemorativas e que poucas pessoas querem fazer. Então, é isso. Hello, meus amores, são 8h11, já saí do hospital, estou a caminho de casa. E, gente, hoje, assim, na terça-feira especificamente, eu fico em um setor junto com uma amiga minha, né? Que a gente fica no setor de medicação. Se chama hipodermia. Então, é o segundo setor que o paciente passa quando ele tem medicação. Então, ele chega no primeiro atendimento, o primeiro médico avalia, se ele tiver com alguma dor, vai para esse setor da medicação. Nesse setor da medicação, eu posso liberar ele de lá, depois que ele acabar, se ele já estiver sentindo bem, ou ele pode ter algum exame
E a gente vai reavaliar o exame, também vai liberar de lá, ou se a gente precisar acrescentar mais alguma Radar coisa. semafórico. Então o sistema do hospital é um sistema que busca que mais de um médico veja esse primeiro paciente desde que ele tenha uma segunda avaliação. Ou seja, se esse paciente ele não vai embora do primeiro atendimento, se ele vai ter ou uma medicação ou algum exame, o ideal, no melhor dos mundos, é que ele fosse reavaliado por um segundo médico. E isso é muito bom na prática, porque é um olhar de um outro profissional, vendo coisas que talvez o primeiro profissional não tenha visto e possa ter deixado passar. Mas enfim, falei esse contexto todo para vocês entenderem como que é nesse setor que eu tô trabalhando, e é um setor que eu fico junto com uma amiga minha, então isso deixa o ambiente muito mais leve, muito mais legal, passa muito mais rápido, porque você tá com uma pessoa que tá ali te apoiando, que tá fazendo as coisas com você, não tem ninguém coçando, tá todo mundo trabalhando, focado, enfim, é uma pessoa de confiança, então é um ponto muito positivo. Então às terças-feiras, apesar de ser um trabalho até às 8 da noite, é um trabalho Radar cansativo. semafórico à frente. Acordei hoje 4h30, tô o pó. Radar semafórico à frente. Já entendi, meu querido. Estou o pó do pó, mas foi bem bom hoje por conta disso. Amanhã vou trabalhar de novo. Peguei mais um plantão amanhã, porque final de semana eu tô pensando em passar um turno meu para poder ficar junto com meu marido. Então peguei um extra amanhã e, como eu falei pra vocês, final de ano é uma época que a gente tem muitos gastos, enfim, então é isso. Mas amanhã eu vou trabalhar só de 8 até 2 da tarde, que vai passar bem rapidinho. E é isso, vou chegar em casa agora, tomar um banho. Eu tô pensando se eu vou lavar o cabelo. Gente, eu passo por um dilema sempre, porque eu tenho que lavar o cabelo todo santo dia. Só que se eu chego 8 horas pra lavar o cabelo agora à noite, é chato. Só que amanhã eu posso acordar mais cedo também e fazer isso. Mas ao mesmo tempo eu queria amanhã acordar cedo pra fazer minha leitura, visto que eu tenho personal à tarde, então meu treino vai ser na parte da tarde. Não sei o que faremos, vamos ver. E agora eu vou jantar e ver uma serinha com meu amor. E é isso, meus amores, estou aqui enrolando, não tenho mais nada pra falar. Um beijo e até amanhã.